Graça e paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da nossa escola bíblica. E nós estamos estudando a carta de Apocalipse. E hoje, especialmente, vamos estudar a sétima carta, a sétima igreja do livro de Apocalipse. Meu nome é Gessé Mendes e eu sou músico, ministro de louvor na Assembleia de Deus da Vila Jaiara. Também atuo como professor na Sala dos Jovens. Tive o privilégio de escrever essa lição que vou comentar brevemente hoje. E sou evangelista na Assembleia de Deus e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero te convidar a mergulhar um pouco mais nas Escrituras. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, se você tiver, e vamos estudar. Antes disso, quero fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para nós nesse tempo de estudo, nesse tempo de meditação. Senhor, é em nome de Jesus que estamos em Tua presença, para aprender mais da Tua palavra, para aprender mais de Ti, que o Senhor fale conosco, Senhor, através da exposição da Tua palavra, das Escrituras Sagradas. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha através desse momento, dessa ministração, falar aos nossos corações, nos ensinar, nos exortar, trazer, Senhor, a nós uma consciência, uma boa consciência, como Paulo fala. Senhor, nós estamos, Senhor, nesse momento diante de Ti para aprender de Ti, aprender mais da Tua palavra e poder ser mais fiel a Ti, mais obediente ao Senhor, mais atento, Senhor, aos Teus ensinamentos e aos princípios que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, que Te agradecemos por esse momento rico, abençoado e ímpar nas nossas vidas. Amém. Amém. Quero te convidar, então, antes de mais nada, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, versículo 3, nós queremos ler do versículo 14 até o versículo 21, que é a porção que nós vamos estudar hoje. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. 21 e último. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Amém. Pega aí a sua revista. Nós vamos começar a meditar nesse tema, nessa porção. A revista aí se encontra na página 35. E nessa lição a gente vai estudar essa carta. A carta à igreja localizada em Laodiceia, na cidade de Laodiceia. Essa é a sétima igreja das sete igrejas de Apocalipse, das 7 cartas, e é uma carta destinada à igreja que estava localizada na cidade de Laodiceia. O destinatário era essa igreja em Laodiceia, e o remetente dessa carta era o próprio Jesus. A gente vê aqui no versículo 14, o remetente dizendo: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, são 3 características de Jesus. Jesus usando 3 formas de se autonomear, né? A gente vê essas características em outras porções da palavra de Deus,
assim como está citado aqui na nossa revista. O Deus do Amém, ou o Deus da Verdade, em Isaías 65, verso 16, a fiel testemunha em Apocalipse 1:5, e o princípio da criação de Deus também presente em Colossenses 1, do 15 ao 18. Então nós estamos diante de uma carta ditada, redigida pelo próprio Deus. É uma carta que Deus escreveu, que Deus mandou escrever para a igreja localizada em Laodiceia. Imagina o quanto isso não seria incrível, a gente receber uma carta do próprio Deus, uma carta de Jesus para nós. Como seria interessante, né? Como seria maravilhoso. E nós estamos diante de uma carta de Jesus. E nós temos uma rica oportunidade de aprender bastante nessa oportunidade. Na leitura da carta, eu quis dividir ela em tópicos. E eu percebi algumas nuances na carta e eu destaquei isso de acordo com o que a carta ia se desenrolando, com a mensagem da carta ia se desenrolando. E eu dividi essa carta em algumas porções. Em primeiro lugar, eu coloquei o primeiro tópico como uma fraqueza, o segundo tópico como 3 orgulhos, o terceiro tópico como 3 conselhos, o quarto tópico, um convite, e o último tópico, uma promessa. Então nós temos essa divisão: uma fraqueza, 3 orgulhos, 3 conselhos, um convite e uma promessa. A carta, basicamente, ela se divide nesses 5 tópicos e é muito interessante a gente estudar o desenrolar, o desenvolver desse raciocínio. Quantas riquezas nós temos aí nas entrelinhas da carta, coisas explícitas e coisas implícitas. Então vamos começar a meditar no primeiro tópico. E o primeiro tópico eu quero chamar de uma fraqueza, como está aí na nossa lição. O versículo 15 e 16, vamos ler. 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. E eu quero, de antemão, já fazer uma reflexão em relação a essa primeira frase. Conheço as tuas obras. É uma carta escrita não por uma pessoa que já viu as obras, ou ouviu falar das obras, ou conhece de acompanhar. É uma carta escrita por uma pessoa que, além de conhecer, ela conhece a intenção com que se faz as obras. Então é um verdadeiro conhecer, é um conhecer pleno, é um conhecer total, é um conhecer por dentro e por fora, né? Então a gente vê que Jesus é um Deus que enxerga as nossas obras não só pela aparência, como o homem enxerga. Assim como diz lá em 1 Samuel 16:7, pois Deus não vê como o homem vê, naquele episódio onde o rei Davi foi ungido a rei, né? E o profeta Samuel visitou a casa de Jessé e conheceu seus filhos. E embora ele olhasse a aparência e tivesse certa expectativa, Deus vê como o homem não consegue ver. Então Jesus que vê, que conhece de fato as obras, que vê como o homem não vê, que vê o que está além da aparência, que sonda a intenção do coração, ele começa dizendo à igreja em Laodiceia: conheço as tuas obras. E esse conhecer é um conhecer total, é um conhecer pleno. Ele vai além dos resultados, dos números, dos views, dos likes, curtidas, visualizações. É um Deus que conhece a intenção com que se faz as obras, a motivação com que se faz as obras, e isso é fundamental. O coração com que se faz as obras é muito importante, é fundamental para Deus. E Jesus, ele começa utilizando, como o tópico foi uma fraqueza, ele pegou a sua maior fraqueza natural da cidade e aplicou à realidade espiritual da igreja. Qual que era a maior fraqueza da cidade? O seu problema com a água. O seu problema com a água. As águas da cidade eram mornas, ou seja, eram águas difíceis de ingerir, águas ruins para ingerir. Elas causavam vômito. As águas naturais causavam vômito nas pessoas daquela cidade porque eram águas mornas, não eram águas agradáveis para beber.
E ele aplica essa realidade natural da cidade, a realidade espiritual da cidade que ficava da igreja que ficava na cidade. E Jesus compara as obras, a realidade espiritual da igreja a esse fato de ingerir água morna. Então, Jesus, ao contemplar as obras, ele sentia a mesma coisa que as pessoas da cidade sentiam ao ingerir a água morna. Então, ele sentia ânsia de vômito. Ele estava a ponto de vomitar aquela cidade, aquela igreja localizada naquela cidade. Então, era uma igreja que tinha perdido a sua identidade, tinha perdido o seu propósito. Era uma igreja abastada, uma igreja rica, mas é uma igreja que tinha perdido o seu senso de propósito. Era uma igreja que deixou de ser o sal da terra, uma igreja que deixou de ser a luz do mundo. Esse senso de inutilidade fica claro quando o Senhor fala na carta, né? Quem dera fosses frio, né? E provavelmente Jesus estava fazendo uma aplicação também em relação à condição natural de uma cidade vizinha, Colossos, que tinha as águas frias. Então essas águas frias de Colossos, dessa cidade vizinha, eram águas agradáveis de beber. E também ele fala, quem dera fosse quente, né? Também fazendo uma referência a outro aspecto natural de outra cidade vizinha, que era a cidade de Hierápolis. Essa cidade de Hierápolis era como se fosse Caldas Novas, que tinha as águas termais, né? E Colossos era como se fosse ali Pirinópolis, o Corumbá com as águas frias, águas agradáveis de beber. Então, Jesus fala, quem dera fosses quente com as águas termais, porque as águas termais elas serviam na época de tratamento medicinal para pessoas. E quem dera fosse frio, porque você, com a água fria, você pode servir as pessoas, tirar a sede, matar a sede de pessoas. Então, parafraseando, olha aí na nossa lição. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você não é frio para trazer refrigério ao sedento, e nem quente para curar o doente, porque és morno, você não tem utilidade a não ser me causar náuseas. Olha que dureza, irmãos. Jesus já começa aí pegando pesado bastante com essa igreja, né? Com certeza com motivos, e ele começa tocando na realidade mais terrível daquela cidade, a sua fraqueza. E eu te pergunto, Jesus já tocou na sua fraqueza, em alguma fraqueza? Todos nós temos fraquezas. Jesus já tocou em alguma fraqueza sua para te falar alguma coisa? Para te ensinar algo? Fica essa pergunta para a sua meditação. Jesus já tocou na sua fraqueza para te ensinar algo? Amém. Depois dessa primeira parte, versículo 15 e 16 da carta, que nós colocamos como tópico uma fraqueza, caminhando um pouco mais agora para o versículo 17, o tópico que a gente colocou é chamado de 3 orgulhos. Então, depois de tocar na fraqueza de depois de Jesus tocar na fraqueza daquela igreja, ele quer tocar nos seus 3 orgulhos. Quais eram os seus 3 orgulhos? Olha aí no versículo 17, por favor. Versículo 17 diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que 3 orgulhos são esses? Eles não estão explícitos literalmente no texto bíblico, mas a gente pode entender esses 3 orgulhos através do contexto. Como relatado anteriormente, Laodiceia era uma cidade mais rica das 7 igrejas. Então era uma cidade que tinha condições financeiras. Ela se orgulhava de 3 coisas. Em primeiro lugar, da sua rede bancária. Em segundo lugar, do seu colírio medicinal. Tinha uma escola de medicina muito famosa na época e desenvolvia um colírio medicinal. E em terceiro lugar, da sua indústria têxtil. Eles tinham uma grande
indústria têxtil, de fabricação de lã, de tecidos. E esses eram os 3 pontos fortes da cidade, né? Os 3 orgulhos da cidade. Então Jesus pega 3 orgulhos da cidade, 3 características naturais da cidade e faz uma aplicação espiritual para a realidade da igreja que vivia naquela cidade e que, por tudo, indica que ela também possuía esse mesmo orgulho, possuía essas mesmas características da cidade. Então, Jesus faz uma aplicação muito interessante. Se você se orgulha, da sua indústria têxtil, você se orgulha da sua rede bancária, você se orgulha aí do seu colírio medicinal, né? Contrapondo esses 3 sentimentos, Jesus está dizendo o quê? Você se orgulha da sua riqueza, mas é pobre. Você se orgulha do seu colírio, mas é cega. Você se orgulha da sua produção, da sua indústria de tecidos, mas você está nu. Olha que coisa mais interessante, irmãos. Se naturalmente a cidade era rica, espiritualmente ela era pobre aos olhos de Jesus. Se naturalmente essa cidade produzia um colírio que curava, Jesus, ao olhar para essa igreja, ela enxerga uma igreja que está cega. E em uma cidade que produzia e era rica pelo contexto de produção de tecidos, indústria têxtil, ele olha para a realidade espiritual e diz: você está nu. E eu quero te perguntar, Jesus já tocou em algum dos seus orgulhos para te ensinar alguma coisa? Segunda pergunta para a nossa meditação. Jesus já tocou em seus orgulhos para te ensinar alguma coisa? Vamos caminhar mais um pouco. Terceira parte dessa carta, nós colocamos o nome dela de 3 conselhos. Então Jesus começa tocando na sua maior fraqueza, toca depois nos seus 3 maiores orgulhos e agora toca na carta lhe trazendo 3 conselhos. E esses 3 conselhos, eles fazem contraste com os 3 orgulhos. Jesus, nesses 3 conselhos, fala o quê? Versículo 18, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, se você aí da cidade de Laodiceia se orgulha da sua rede bancária, das suas riquezas, Jesus está dizendo: você que se orgulha das suas riquezas, eu quero te aconselhar a comprar de mim ouro refinado. Você que se orgulha aí da sua indústria têxtil, quero te aconselhar a comprar de mim, adquirir de mim vestes brancas. Você que se orgulha aí do seu colírio medicinal, eu quero te aconselhar a comprar um colírio que só eu posso te dar. Então, o que significa o ouro refinado, as vestiduras brancas e o colírio de Deus? O ouro refinado significa o quê? A verdadeira riqueza espiritual, e ela vem exclusivamente de Deus. O Senhor tem reservado essa riqueza aos que buscam e o temem verdadeiramente. São tesouros espirituais. Então, a verdadeira riqueza é uma riqueza espiritual, uma riqueza que Deus dá. Não é uma riqueza passageira, momentânea, que perece com o tempo, como a riqueza natural. A riqueza e o bem que Deus dá é algo espiritual, é algo que não nos acrescenta mal. É uma riqueza que só o Senhor pode nos dar. E o ouro refinado, ele representa essa riqueza que vem de Deus. As vestiduras brancas significa o quê? Jesus lava os nossos pecados e nos veste pureza de atos de justiça.
Apocalipse 19, 8, 22, 14 diz isso. Só Jesus pode nos vestir de atos de justiça. A veste branca significa pureza. E o terceiro conselho se contrapõe também ao terceiro orgulho, que é o colírio. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual dos orgulhosos e autossuficientes. Muito forte isso aqui, né? Só Jesus pode curar a cegueira espiritual. A gente sabe que o inimigo ele cegou o entendimento, né, do mundo, mas o Senhor Jesus é um Deus que pode nos devolver essa visão espiritual. Pode nos devolver essa condição de enxergar espiritualmente as coisas. Porque a gente precisa começar a olhar aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno e o que se vê é passageiro. Então, existia um colírio que resolvia algo que era passageiro, mas o colírio que vem de Deus é algo que nos faz enxergar aquilo que é eterno. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus tocou na fraqueza, depois tocou nos 3 orgulhos e agora dá 3 conselhos. E eu te pergunto, quais são os conselhos que Jesus tem te dado, que Deus tem falado ao seu coração? Amém. A quarta parte dessa carta, nós colocamos o nome dela como um convite. Então, começamos com uma fraqueza, depois evoluímos para 3 orgulhos, depois a gente passou para a fase dos 3 conselhos da carta, e agora Jesus faz um convite. Após tudo isso, ele faz um convite no versículo 20. E qual é esse o convite? Acompanhe na sua Bíblia, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que convite maravilhoso, né? É engraçado que esse texto é comumente aplicado a apelos de final de culto para pessoas que querem aceitar Jesus, evangelismos, né? Abre a porta do seu coração, Jesus quer entrar. Mas algo interessante que a gente percebe no texto, no contexto desse texto, que essa carta está sendo escrita para crentes, para uma igreja, para pessoas que conheceram Jesus. Não é para pessoas que nunca conheceram Jesus, nunca ouviram falar dele. Esse contexto nos mostra que era uma igreja que tinha deixado Jesus para o lado de fora. Imagina uma igreja reunida em nome de Jesus, cantando para Jesus, ofertando para Jesus, pregando e falando sobre Jesus e Jesus do lado de fora. Essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Esse é o retrato, essa analogia é o retrato da igreja que se envolveu com os bens materiais, com as conquistas terrenas, que se acostumou com a formalidade das reuniões, que não desfruta mais de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo Jesus. Do crente que, assim como Sansão, não percebeu que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Está lá em Juízes 16, 20. Terrível, terrível esse versículo. Esse é o retrato da igreja que faz tudo em nome de Jesus, mas não possui mais a essência de Jesus. O Espírito de Deus agindo, vivificando, movendo entre a igreja, trazendo vida às pessoas. Mesmo diante desse terrível cenário, Jesus, gentilmente esperando entrar e deseja estabelecer comunhão com as pessoas. E diante disso, diante de mais essa parte dessa porção dessa carta, a gente faz uma reflexão e faz uma pergunta para você que está aí nos ouvindo hoje. Na sua vida, Jesus está batendo a porta ou ceando? Ele está do lado de fora batendo a porta ou à mesa com você ceando? Porque o desejo dele é estabelecer comunhão. O desejo dele, sim, é estar intimamente ligado a você, ligado a mim,
com comunhão conosco, ceando conosco, esse ato de comunhão intensa que é sentar à mesa para comer juntos. E depois, encerrando, partindo para o final da nossa meditação, da nossa aula, a gente passou pela etapa de uma fraqueza, 3 orgulhos, 3 conselhos e um convite. Jesus termina a carta com uma promessa. E qual promessa é essa? Versículo 21, vamos ler. Versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, aleluia por essa verdade. No final dessa carta, Jesus faz essa declaração, que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Essa verdade declarada não está mais restrita ao contexto da carta, nem apenas ao seu destinatário. Essa é uma promessa endereçada ao vencedor. Aquele que perseverar, aquele que for fiel, essa promessa é feita a mim e a você. Essa promessa é para quem aceitou o convite a uma comunhão íntima, diária e verdadeira e perseverou até o fim. Que maravilha! Que palavra maravilhosa! Jesus termina trazendo essa promessa que já não está mais restrita ao contexto da carta, mas é uma verdade que pode ser atribuída a todos nós, a todos aqueles que perseverarem, a todos aqueles que se dedicarem ao Senhor diariamente, intimamente, aqueles que decidiram tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir a Jesus. E último parágrafo da nossa lição diz: quem abrir a porta da sua casa espiritual para Jesus, 1 Coríntios 6,19 fala, que nós somos casa, templo, morada do Espírito Santo. Quem abrir a porta dessa casa espiritual, sentar-se para ceiar com Ele, e com Ele viver essa vida de comunhão e fidelidade, certamente há de vencer como Jesus venceu, e vai se sentar no trono de Jesus com Ele e viver uma plena, eterna e maravilhosa comunhão. Que maneira maravilhosa de concluir uma carta, né, irmãos? Jesus não toca nas nossas feridas, nas nossas fraquezas, não toca nos nossos orgulhos, não nos aconselha à toa. Jesus tem reservado para nós uma promessa. O desejo de Jesus é que nós venhamos a palavra certa seria corresponder com essa promessa, corresponder com esse chamado, corresponder com esse convite, que a nossa casa espiritual seja uma casa de portas abertas para Jesus e que nessa casa haja comunhão íntima, verdadeira e diária com Ele. Amém? Que Jesus te abençoe e que você seja edificado por essa verdade. Espero ter aqui eu contribuído com você nessa oportunidade. Fica aí o meu abraço e a paz do Senhor Jesus nos guarde. Amém.